Olá, estudante! Estamos começando agora uma série aqui de vídeos onde a gente vai implementar o Julius App com o Vue, né? Ou esse framework JavaScript para front-end, basicamente para você desenvolver single page apps com JavaScript de uma forma bem facilitada. Mas já eu explico o que é isso. Vamos começar antes, só mostrando aqui para quem não viu, né, o que é o Julius App. Então nós tivemos uma série aqui no canal, o card aqui vai estar apontando para o primeiro vídeo da série, assim você vai poder acompanhar essa playlist, na verdade. E basicamente o Julius foi um app que a gente desenvolveu com HTML5, CSS3, JavaScript puro, que permite um controle bem financeiro, bem básico. Então basicamente você pode fazer lançamentos aqui, tá? Clicando aqui, e aí você faz um lançamento, fala se é uma entrada de dinheiro ou um gasto, vai colocar lá o valor, vai colocar a descrição, a data deste lançamento, e ele vai exibir aqui seus lançamentos, vai mostrar o quanto que você tem dinheiro em caixa baseado nesses lançamentos, e também exibe um gráfico aqui, ó, de como o seu dinheiro está se comportando ao decorrer do tempo, tá? Então neste exemplo aqui ele tem R$155 em caixa, teve aqui 4 lançamentos e foi assim que a grana do cara se comportou, tá? Então nós vamos reimplementar esse cara aqui em Vue. O legal é que a gente vai reaproveitar aí, né, o CSS que a gente implementou aqui, tá? Então quando chegar o momento eu vou colocar os links aí para os arquivos. Basicamente a gente vai reimplementar ele com toda a estratégia de componentização que o Vue permite, tá? Para quem acompanhou a série original vai ver que com o Vue algumas coisas vão ficar mais facilitadas, tá? Por quê? Porque ele oferece recursos interessantes para a gente. Um é a própria componentização, a outra é a própria parte do JavaScript em si, a forma como você vai poder trabalhar lá de forma mais organizada, tá? E tem um grande diferencial que ele vai consumir a API que a gente implementou em outra série que está aqui no card também, tá? Que é a série que a gente implementou aí esse back-end do Julius utilizando algumas tecnologias muito interessantes como Node.js, Express, o Typeorm, né? Para fazer toda a parte de modelagem em objeto relacional com o banco de dados Postgres e tudo isso dockerizado, né? Containerizado com o Docker. No final da série a gente ainda coloca lá no ar na AWS, foi muito interessante. Então basicamente a gente vai implementar um novo front-end para esse cara consumindo aquele back-end que já foi implementado, tá? Então quando chegar o momento eu vou colocar os links aí dos repositórios para você clonar, enfim, tudo lá. E vamos lá? Bem, estou aqui na página do Vue CLI, tá? Mas antes de eu falar do Vue CLI, vamos falar o seguinte, por que eu estou usando Vue aqui, né? Quando a gente fala em frameworks JavaScript, a galera sai no tapa, né? Por quê? Porque a gente tem um monte. Então, antes de falar dos frameworks JavaScript, eu acho que é interessante falar por que JavaScript, né? Basicamente, a gente tem um grande problema aí quando a gente fala em desenvolvimento de software. Por quê? Imagina uma pessoa que nunca desenvolveu um software, né? Então você vai falar para ele, ou então ele está lá interessado, quer desenvolver uma aplicação que tem, onde o meu cliente vai conseguir acessar pela internet, ele vai conseguir colocar os dados dele lá, ter relatórios, então eu vou precisar armazenar esses dados no banco de dados e tal. O que eu preciso aprender? Aí você começa a falar, você precisa aprender uma tecnologia de banco de dados, você precisa aprender uma tecnologia, uma linguagem para você implementar um back-end, você precisa de uma linguagem para você implementar a parte de front-end, você tem que aprender HTML pelo menos, você tem que aprender CSS pelo menos e tal. Então você tem uma pilha de tecnologias para estudar, né? O JavaScript, com o advento do Node.js e todos esses frameworks, a gente tem aí uma comodidade de, aprendendo uma única linguagem, que é o JavaScript, você conseguir implementar basicamente desde o seu front-end até o banco de dados, por exemplo, né? A gente não está trabalhando lá, não trabalhou na série lá do API do Julius com MongoDB, mas também é uma possibilidade de se trabalhar com JavaScript. Apesar de que a forma como a gente trabalhou lá com o Postgres também foi bem abstrata, então basicamente a gente trabalhou com o TypeScript, que é um superset do JavaScript, sem trabalhar com SQL, por exemplo, né? Então, em nenhum momento trabalhou-se com SQL. Então, a gente pode falar que o JavaScript foi uma linguagem que a gente utilizou bastante ali no decorrer dessa implementação. E, obviamente, HTML e CSS, quem quer trabalhar com web, é meio que o feijão com arroz, né? Então, se a gente pudesse sumarizar, fala assim, aprende HTML, aprende CSS, aprende JavaScript, que você está tranquilo, né? Eu acho que esse é o grande objetivo aqui, tá? Bem, e quando a gente fala em frameworks JavaScript, Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a grande maioria desses frameworks de JavaScript são feitos para se implementar
Single Page Apps. O que são Single Page Apps? Basicamente são aplicações, né, ao grosso modo, que tem uma única página HTML. Aí você vai falar, como assim você faz uma aplicação com uma única página HTML? Na verdade, é o seguinte, quando você vai lá acessar um Single Page App que está lá hospedado em algum lugar, se você mandar inspecionar o código, você vai ver que tem uma única página HTML, que vai ser bem simplona, né, provavelmente, e dentro dela vai ter alguma diretiva que carrega uma div mágica ali, onde a aplicação é carregada lá dentro, tá? Então, os Single Page Apps, basicamente, eles são uma aplicação que tem sim uma única página HTML, mas dentro dessa página, os conteúdos da página são carregados dinamicamente, tá? Para quem é mais velho de desenvolvimento de software, mais ou menos como a gente fazia com Ajax, né? Lá com JavaScript puro. Então, qual que é a ideia? Você tem lá uma aplicação que partes dela são carregadas sob demanda, tá? Então, por exemplo, se você não tem ideia do que é um SPA, eu vou mostrar um SPA que provavelmente você conhece, o Gmail. O Gmail é um Single Page App. Se você prestar atenção, se eu sair aqui da caixa de entrada, por exemplo, e nos com estrela, você vai perceber que só essa parte aqui, só esse miolo que carregou. O resto da página não mudou, tá? Se eu vier aqui também colocar importante, ó, de novo, só carreguei esse miolo, digamos assim, né? Então, o Gmail é um exemplo de Single Page App. Muitas das tecnologias do Google são implementadas como Single Page Apps. E a gente tem vários outros exemplos também, tá? Qual que é a vantagem de um Single Page App? Basicamente, você tem uma navegação mais fluida. Por quê? Porque, em grande parte, quando você acessa esse Single Page App pela primeira vez, ele carrega todos os assets, né, da página. Isso numa implementação simples. Então você tem uma carga inicial um pouco pesada, mas depois a navegação imita, por exemplo, como seria a navegação dentro de um software desktop, um aplicativo, né, nativo. Então você tem uma navegação mais fluida. Os Single Page Apps possibilitaram também os Progressive Web Apps, que a gente vai falar mais para frente, porque a gente vai transformar esse app que a gente vai desenvolver aqui num PWA, num Progressive Web App, tá? E então, como eu falei, a gente tem vários frameworks JavaScript e tem 3 que são os principais, né, que são React, o Angular e o Vue que eu estou falando aqui. Digamos que são os 3 queridinhos, tá? Bem, qual você deve utilizar? Basicamente o que eu recomendo é estude os 3. Para não perder muito tempo, né? Eu vou ter que ler um monte de documentação dos 3, ler livros dos 3. Tente implementar um mesmo app mínimo utilizando os 3. Por exemplo, a gente vai implementar aqui o Julius, tente implementar ele depois em React, em Angular e tire as suas conclusões. Mas, por que eu escolhi o Vue? 2 motivos básicos. Eu já testei os 3, eu já trabalhei com os 3. O Vue é um cara que eu achei a curva de aprendizado dele mais baixa, ou seja, você consegue entender como ele funciona de uma forma mais simples do que o React, né, e o Angular. Não que os outros dois sejam difíceis, mas comparando aí, é um pouco mais simples. Outro motivo bacana é que o Vue está virando o queridinho dos devs. Ó. Eu vou utilizar como parâmetro o GitHub. Então lá no GitHub você pode ir nas páginas, né, das tecnologias lá, tal e tudo mais, e marcar uma estrelinha, né, falando, ó, gosto disso, gosto dessa tecnologia, recomendo. Se a gente olhar lá no GitHub, aqui eu tenho a página do Vue, né, tá com mais de 174 mil estrelas, né, de recomendações, enquanto que o React tem 158 mil e o Angular tem 67 mil, tá? Então, então quer dizer que o Vue é melhor? Não, quer dizer que ele caiu num gosto popular da comunidade específica de desenvolvedores de software, tá? A título de curiosidade, o Vue é mantido pela comunidade, tá? Então tem uma série de desenvolvedores que mantêm e fazem ele evoluir. O React é mantido pelo Facebook, também de uma certa forma pela comunidade, e o Angular é mantido pelo Google, tá? Ok? Então dá mais ou menos para você entender qual que é o direcionamento aí. Uma observação sobre o Angular, antes do Angular a gente tinha o Angular JS, que foi um dos caras que ajudou a popularizar o Single Page Apps. Eu usei bastante, gostava bastante, mas o Angular é bem diferente do Angular JS, tá? Sem mais, vamos começar aqui a configurar e instalar o Vue. Oi!